Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando e vamos falar um pouquinho sobre Lovecraft no cinema. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo, acredite se quiser, eu estou aqui com o Ivaldo. Ó, é bom estar de volta, hein? Até que enfim. Tô aqui com o Everton. Fala pessoal, e talvez nem seja sobre o Lovecraft, talvez seja sobre o Stuart Gordon, né, cara? O diretor da maioria dos filmes que a gente vai comentar. É verdade, tem essa coincidência? Coincidência não, na verdade é o trabalho do cara mesmo. Bem, então hoje vamos falar sobre adaptações cinematográficas das obras, dos contos, das histórias do H.P. Lovecraft no cinema. Não são adaptações fiéis, assim, 100% iguais os contos ou as histórias dele, mas são adaptações que foram baseadas inteiramente em obras dele de fato. Para você que por acaso é um total desconhecido de quem é o H.P. Lovecraft, será que tem pessoa que não sabe quem é o H.P. Lovecraft? Acho que tem, né? O Howard Phillips Lovecraft é um escritor americano que nasceu lá em 1890 e morreu em 1937, e ele escreveu sobre terror, né? O gênero dele era terror, era elementos fantásticos, fantasia, até ficção científica, e um cara que é muito importante pro terror, não só pro terror, né? Pra escrita americana, de fato, de fantasia, né? De sobrenatural, de ficção científica e de tudo que ele criou, né? O cara criou o que é mais conhecido aí, são os mitos do Cthulhu, o Necronomicon e essas coisas todas. E aqui a gente vai falar da obra dele no cinema. No cinema, obviamente, um escritor que tem tanta coisa conhecida, tem muitas adaptações cinematográficas. E a gente selecionou 5 filmes para comentar esse cast, pra gente comentar esses filmes que são... A gente escolheu um filme bom, né? Ou não? Eu já não vamos começar assim. Eu considero que a gente escolheu um filme bom. Também acho, mas que nem dizem, né? Gosto é que nem cu, cada um tem o seu. Mas ao meu ver também são algumas das melhores adaptações, pelo menos das que eu mais gostei. Eu acho que o nosso critério foi meio esse de as melhores adaptações diretamente de histórias do Lovecraft. Não quer dizer que são filmes que usam os mesmos conceitos que o Lovecraft tem, tanto que existem outros filmes que trabalham com essa questão de horror cósmico e tal, mas esses filmes são diretamente de história. Podem ser muito bem baseadas ou apenas tipo a ideia principal em obras de fato do H.P. Lovecraft. É bem isso aí que o Everton comentou, e também como ele comentou no começo, do Stuart Gordon, que é um diretor que é simplesmente diretor de 4 dos 5 filmes que a gente vai comentar aqui, pra ver como o cara não só gostava do Lovecraft, né, mas também gostava do terror, do gênero de terror no cinema. É o que ele construiu a sua carreira, e também vai ser legal conversar sobre os filmes que ele deixou aí no seu legado pro cinema de terror. Bem, mas eu acho que sem mais delongas, pra gente começar a conversar desses 5 filmes e não ficar tão extenso o cast, vamos pro primeiro, que já vamos começar com um clássico do terror dos anos 80. Eu tô falando de Reanimator, um filme que saiu em 1985, dirigido pelo Stuart Gordon. Foi o primeiro filme que ele dirigiu. O filme é baseado no livro Herbert West Reanimator, que saiu em 1900. Ele saiu em 2 partes, né? Ele saiu de 1921 a 1922, e ele vai ter muita inspiração lá na obra clássica da Mary Shelley, o Frankenstein. Tanto que o Stuart Gordon fala que até que a ideia dele era... Ele tava vendo que estavam acontecendo muitas adaptações de filmes do Drácula, né? E ele queria ver outras do Frankenstein, né? E um amigo dele indicou esse conto do Lovecraft, né, cara? Que é bem a mesma pegada, né? Só que ele desenvolve também a questão do horror cósmico de certa forma, mas aquela questão de o que existe no além, o que o cara traz de volta, que também vai ser usada, digamos, pelo Stephen King no Pet Sematary também. Legal que, falando de Reanimator, pra mim eu acho que eu sou fã do universo de terror, assisto vários estilos de filmes diferentes, enfim. Pra mim esse daqui é um dos filmes que, eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas é um dos poucos filmes que você pode pegar e listar hoje, que são filmes de terror que divertem. Ele tem um humor negro, cara. Né? Tem cara. Um humor trash também, sim, cara. Ele é de uma linha de filmes que você pode pegar Fome Animal ou A Volta dos Mortos-Vivos, que tem esse humor negro, tem esse lado cômico, que não estraga, não prejudica o lado do terror ou do gore,
gore, mas que torna o filme divertido. E acredito que até hoje Reanimator é um dos filmes preferidos, é um dos filmes mais falados das adaptações do H.P. Lovecraft. Eu acho que muito por isso. Ele consegue te deixar enojado, ele consegue te impressionar, mas ele consegue ser um filme gostoso de acompanhar, divertido de acompanhar. E assim como vocês falaram de Stuart Gordon, que é um grande nome dentro das adaptações do H.P. Lovecraft, a gente também não pode deixar de mencionar o Jeffrey Combs, que também é um cara que está totalmente ligado a muitas obras e muitas adaptações do H.P. Lovecraft. Juntamente com o trabalho com o Stuart... É tipo o time H.P. Lovecraft no cinema, né? Exatamente. Vai ter o Stuart dirigindo, vai ter o Jeffrey Combs, que é o ator aqui que vive o Herbert West no filme, e a Barbara Crampton também. E eles vão sempre estar em vários, vão estar em todos, não, só não vão estar em um filme que a gente vai comentar aqui, mas os 3 filmes eles estão ali, o time inteiro, pra contar essa história. O que conta a história do Reanimator, basicamente? O Herbert West é um médico, né, que tem uns estudos, né, ele tinha um estudo lá numa universidade da Suíça com outro médico sobre a volta dos mortos, né? Você ressuscitar alguém que já morreu. E eles criaram uma substância lá, uma substância que acho que não tem nome de fato a substância. É uma substância verde fluorescente que traz as pessoas de volta à vida. Então a história vai se enrolar a partir que o Herbert West chega no hospital nos Estados Unidos pra começar a trabalhar na universidade. Aí ele vai conhecer o Dan. Isso. E a Megan, e aí vai começar a desenrolar a história do filme. Vinícius, só pra constar, a substância chama Kerbengal. Eu acho que não. Eu acho que talvez não seja isso, mas tudo bem, pode ficar Kerbengal. A gente pode dar o apelido carinhoso de Kerbengal pra essa substância. Mas é interessante. O Ivaldo comentou muita coisa da característica do Stuart Gordon. Cara, o primeiro filme dele já é impressionante como é um filme de entrada, assim, poderoso, né? E principalmente pra quem gosta do gênero terror, é um filme que é sempre lembrado como um dos principais filmes do gênero, eu acho, né, Ivaldo? Você que é mais entendido que eu acho que é um dos principais filmes do gênero, né? Sim, exatamente, é um dos principais. E é lembrado com muito carinho. Muitas coisas nesse filme são usadas mais pra frente, né? E eu acho que também não é nem pela questão do terror assim tal, tipo Exorcista tal. Não, ele é muito lembrado pelo fato dele ter esse toque do humor que é presente no filme, tá ligado? E de conseguir trabalhar isso no filme de terror, sabe? Exatamente. Tanto que em diversos lugares ele é classificado como comédia e horror também, tá ligado? Porque tem umas partes que são muito bizarras que você ri, cara. Então eu acho que ele é muito lembrado por causa disso, sabe? Desse fato muito específico que foi feito de uma maneira muito bem feita. Foi um filme nitidamente é um filme de baixo orçamento. É o primeiro filme do Stuart Gordon, então ele tava entendendo mais ou menos como ele ia, a forma de cinema que ele ia construir, né? Mas eu acho que é uma forma muito interessante, né? Por tudo isso que a gente já comentou, e depois posteriormente você vai ver nos outros filmes que ele mantém muito o estilo dele, ele vai aprimorando isso cada vez mais. E uma marca registrada desse diretor é também a equipe que ele traz para trabalhar nos efeitos de criaturas e personagens, né? Tanto de maquiagem, de efeitos especiais, que você assistiu um filme de 85, tá certo que tem os seus problemas, assim, de coisas que hoje em dia ficam datadas e a gente vê os erros, mas é muito bem feito. O John Nowlin, que é o cara que trabalha ali nos efeitos dos personagens das criaturas, é um cara que vai trabalhar com ele posteriormente no Do Além também. Eu acho que trabalha no Castle Freak também, mas eu não tenho certeza. É um cara responsável, né, que assina como o principal diretor de maquiagem, de efeitos especiais desse filme. E dá pra ver que ali que todo esse trabalho é tão bem feito que ele te traz também sensações que ele quer passar, né? Principalmente de violência extrema, né? De escatologia, de coisas bizarras, assim, mas são bem feitas, né? É isso que faz toda a diferença, né? Por isso que ele conseguiu equilibrar tão bem esses pontos de humor negro e mesmo assim não perdeu o seu foco de filme terror. Porque realmente, visualmente, o filme tem uns efeitos pra época que são muito bons. Tem cenas que me cometem, assim, reassistindo o filme, teve cenas, principalmente da cabeça de um médico lá X, enfim, de umas cenas que me fez lembrar o Enigma de Outro Mundo. Tem muitos efeitos que te fazem lembrar os filmes de zumbi clássico ou até um pouco mais atuais. E essa questão da maquiagem, esses efeitos dão um charme muito foda no filme e conseguem trazer todo esse equilíbrio entre a comédia e o humor negro e o terror gore sem pender pra um lado ou pro outro. Você não fica tipo, é só gore com as comédias que não faz sentido tá aqui, ou é só com a comédia pastelão com umas coisas gore que não faz
faz sentido estar ali. Consegue equilibrar muito bem, simplesmente usando os efeitos, cara. Eu acho genial os efeitos desse filme. E o que foi gerado a partir daí. Isso é muito interessante, Valdo, porque eu não sou tão fã de filmes de terror, e principalmente dos filmes que são gore por ser gore. Então, porque tem um gênero todo do cinema que foi criado posteriormente pra isso, né? Quando o filme sabe equilibrar bem o gore, que é característica, né, do Stuart Gordon, né, como diretor, e do tipo de filme que ele faz, e ele encaixa isso muito bem nas histórias que ele conta, né? Pega as histórias do H.P. Lovecraft, são coisas fantasiosas, assim, fantásticas, de outras dimensões e de monstros que estão além da compreensão humana, e encaixa isso com o cru, né, do sangue, da violência que tá ali do ser humano. Outra coisa que eu achei genial, uma sacada que eu gostei muito, a forma como eles apresentaram, não sei se vocês tiveram essa mesma sensação que eu, é que o elemento dos corpos reanimados, vamos dizer assim, das criaturas, não é uma coisa banal, não é só um zumbi que sai andando comendo o cérebro. É uma criatura, é um negócio que acontece a partir daquele líquido que você fica pensando, pô, será que tem consciência? Será que não tem? Sente medo, sente dor, sente raiva? Pô, o que tá acontecendo com essa pessoa, com esse cadáver? Que porra que tá acontecendo? Em muitos momentos você vê agindo como um zumbi, andando e correndo e beleza, mas às vezes você vê ele com medo, ele alguma pessoa, alguma criatura ali com medo, assustado, mais recolhido, ou com raiva, ou tentando se defender. Então você fica pensando, caralho, será que realmente reanimou? O cara voltou a ter sua consciência ou não? Ou é uma parte disso? Então, de uma forma simplificada, eles conseguem te fazer pensar nisso um pouquinho. E isso é bem legal, cara. Se você pegar aqui uma coisa usada em filme de zumbi, por exemplo, você, foda-se, tá cagando pro zumbi. O zumbi tá andando e fazendo a função dele. Conseguir trazer essa ideia, esse pensamento, eu acho que é uma coisa muito foda que eles conseguiram fazer. É porque ele traz dois elementos. Um que é essa questão do cara ter morrido e voltar. Então, quer dizer, o que ele viu lá, o que eles... Tipo, ele voltou inteiro ou voltou só algumas das características dele, ou tipo, tanto que isso é muito representado no personagem do reitor lá, do pai da Mega, né? Sim. Que ele volta totalmente louco, né? Porque afinal ele tava morto, né? E foi trazido de volta pra vida. Isso realmente é um impacto. E também tem ele também explica no filme, o Herbert West, que depende da qualidade do corpo, né? Que isso é uma coisa que é muito falado no próprio conto, que é se o cara morreu de uma situação de morte natural, morreu jovem, morreu bem de saúde, foi um acidente, não sei o que há quanto tempo o cara morreu, tal, porque isso impacta na maneira que ele vai voltar. Às vezes ele volta só o instinto mesmo de atacar, ou volta não consegue trazer totalmente a pessoa de volta. Isso é uma coisa também bem representada no filme, né? Muito bem representada, principalmente por diferentes tipos de corpos que voltam à vida, né? De monstros ali que são criados com essa substância. Acho que o primeiro que é reanimado, o ser humano lá, é um ator, é um dublê, né, chamado Peter Kent. Lembra que é um cara fortão lá, um bombadão e tal? Ele é dublê do Schwarzenegger no Exterminador do Futuro, no Comando pra Matar e no Predador. Então, eu vi isso, cara. E, cara, realmente o cara era muito gigante, velho. Tinha que ser alguma coisa assim mesmo. E a gente falando desse negócio dele ser uma comédia, a gente não tá falando que tem piadinhas. É a situação escrota que faz você rir. Por exemplo, a situação é bizarra a ponto de dar risada, exatamente. Por exemplo, quando tem duas situações muito toscas que eu ri, cara, que é quando o Herbert West, ele mata o Dr. Hill lá no porão, arranca a cabeça do cara, aí ele vai colocar a cabeça do cara não fica parada. Aí ele pega um negócio de pregar papel e crava a cabeça do cara. Você ri da situação de tão absurda, cara. E a outra é quando o Dr. Hill, quando ele já foge lá com o corpo dele meio zumbi com a cabeça separada, ele entra dentro do necrotério com a cabeça falsa, velho. É muito tosco aquilo, tá ligado? Mas, tipo, funciona na cena. Você entende na cena, apesar de ser muito bizarro, sabe? Que eu acho que também acompanha muito bem com a questão da comédia do filme, é porque esse ator, o Jeffrey Combs, ele é de fazer umas expressões faciais, que é uma coisa muito particular dele, só que casa muito bem pros personagens que ele faz. Ele tem a cara muito esquisita. Né? Isso, dá a impressão que ele é um cara louco, ou meio lunático, ou meio psicótico, e as expressões faciais que ele faz são incríveis.
De primeira vista, você pode até achar, nossa, que cara exagerado, tá fazendo caras e bocas. Só que é do personagem, é da personalidade do personagem que ele tá empregando ali. E, cara, fica genial e casa muito bem com ele. E ele usa isso praticamente em todos os filmes que ele participa. Não, isso é muito legal, porque tá certo, você pode falar, pô, o cara só faz o papel do cara louco e tal, ele é super overacting, sei lá, mas a loucura, ele consegue fazer um tipo de loucura, um tipo de sensação de que alguma coisa aconteceu que mexeu comigo, diferente. O Herbert West é totalmente diferente dos personagens que a gente vai ver posteriormente, e ele faz muito bem essa diferença. Isso que você falou casa muito bem, até porque a gente tá falando de personagens, sei lá, loucos, lunáticos, doido que seja, baseado em quê? Em obras de H.P. Lovecraft, que mexe com esse nível de loucura, esse nível de psique de alguns dos seus personagens. Então casa muito bem, cara. O filme inicialmente, a ideia inicial do filme era de ser feito um projeto de 13 episódios, né? Ia passar numa TV a cabo americana, só que aí os produtores não tinham dinheiro pra fazer uma série, né? 13 episódios, aí eles falaram, vamos cortar tudo e fazer um filme só. E acabaram fazendo o filme, que ainda bem que fizeram só o filme, né? Acho que foi uma sábia escolha. E esse filme, ele chegou a passar na TV aberta aqui no Brasil, passava na Band, às vezes passava na Band à tarde, mas era totalmente cortado, né? A versão super censurada que existe também do filme pra poder passar em alguns lugares. E o título dele em português era A Hora dos Mortos Vivos. Gostaram desse nome? Nossa. Totalmente genérico, aleatório, né? Cara, com certeza. Muito genérico, zumbi aleatório, cara. Não, e uma coisa simples, né? Não precisava nem traduzir. Reanimator. Pronto, né? Porra, velho. E, logicamente, o filme, quando faz sucesso, esse filme não teve uma bilheteria muito grande, mas foi um filme que foi já bem elogiado na época pela crítica e teve uma bilheteria ok. Isso foi o suficiente para ser gerado continuações dos filmes, né? A gente tem o Reanimator 2 e o Reanimator 3. E Walter, você viu algum dos... Você viu o 2 e o 3? Cara, o 2 eu lembro que eu vi recentemente, o 3 eu não me recordo. São bons, mas o primeiro é insuperável. Não tem nem comparação. Eu dei uma lida sobre isso, falando que o 2 é muito bom, ele é mais bizarro que o primeiro, ele consegue ir mais além das bizarrices, mas o terceiro fala que não é muito bom, aí já não começa a funcionar. Mas aí o Reanimator fica... É porque o 2 é a noiva de Reanimator. A noiva de Reanimator. Que já pega aquela ideia da noiva de Frankenstein também, né? E ele também é baseado numa parte do conto lá, da história do Lovecraft. Então, tipo, e o terceiro não, o terceiro é aleatório. Então isso já dá um impacto, né, cara? Mas toda vez que o Reanimator faz algum aniversário, já foi lançado vários box com o filme. Eu vi um box muito legal que os caras lançaram, que eles compilavam os 3 filmes, era aniversário do Reanimator, sei lá de quantos anos, e os caras davam uma caneta marca-texto, assim, que era no formato da seringa do cara, com a caneta marca-texto e aquela cor que é parecida com o líquido que tava na seringa, ficava um efeito bem legal. Mas o filme é sempre muito bem lembrado, não só por gênero, pessoas que são fãs do gênero terror, né? Ele acabou sendo um filme cult até, né? Muita gente considera ele assim e ainda assiste com qualidade, tipo, vendo as qualidades que ele trouxe pra época e até hoje a gente consegue enxergar, assim, toda hora a gente tá comentando e tá aparecendo em algum lugar, em algumas listas de recomendação, lista de recomendação de filme de terror, aparece bastante o Reanimator. Só uma curiosidade à parte, vocês vão concordar comigo, que porra de filme de terror usa uma trilha sonora daquela? Aquela música é engraçada, parece música de pegadinha de final da tarde? Então, a música, tipo, teoricamente, tem uma parte da música, é a música praticamente a música do Psicose, né? Aham. O cara chupiou muito, velho. Que a música é o tema principal, digamos assim. Mas realmente, tipo, o resto é meio aleatório, as músicas. Não dá muito medo. Mas apesar de você tá vendo, apesar de ele é um filme que dá um nojo da porra, sabe? Sim. A cena final, velho, é nojenta demais, velho. As cenas finais, sabe? Os 25 litros de sangue que eles usaram filme, eles foram muito bem usados, principalmente na sequência final do filme. Realmente, a sequência final do filme é bem sanguinolenta, é bem bizarra, mas é muito legal, cara, é muito bem feito. É algo que funciona pro contexto do filme e a gente entende que aquele é o objetivo do filme e funciona muito bem como é feito. E fica aí, o Reanimator, e vai continuar sendo comentado, tenho certeza. Vamos pro próximo filme? Bora. Vamos para 1986. 1986, logo depois de Reanimator, Stuart Gordon lançou mais um filme. Dessa vez ele lança Do Além, um filme que é dirigido por ele, que é escrito pelo Dennis Paoli. Eu não comentei, mas o Dennis Paoli também é um cara que escreve junto com o Stuart Gordon e o William Norris o Reanimator. Ele também tem outros 2 caras que vão aparecer muito nesses filmes, que é o Dennis Paoli, que é um roteirista, e o Brian Yuzna, que é um produtor também. Ele é produtor de vários filmes do Stuart Gordon. Muito bem, Do Além é um filme que é baseado num
conto publicado em 1934, pelo H.P. Lovecraft, chamado The Fantasy Fan. Ele conta a história de... O filme, ele conta a história de uma dupla de cientistas, né, que estão tentando fazer um trabalho ali, estimulando uma glândula pineal que fica no cérebro, através de um dispositivo chamado Resonator. Eu não lembro agora... Quem assistiu dublado, eles chamam de Resonator mesmo? Se não me engano é isso. Resonator. Resonadora, deve ser alguma coisa, né? Assim. E os resultados desse experimento são a aparição de outra dimensão com criaturas diferenciadas, e o cientista-chefe da pesquisa ali é arrastado para essa outra direção e acaba se transformando num monstro e aí vai guiando a história. Nessa batalha do personagem principal, né? Que é o vivido pelo Jeff Combs. Crawford Tillinghast. Ele é o protagonista do conto, né? Na verdade, protagonista não, o protagonista é o cara que tá contando a história, né? Ele é o cientista principal lá do conto que tá fazendo o experimento. Exatamente, que a linha do conto é essa, ele tá fazendo o experimento e começa a aparecer essas criaturas na casa dele, no local que ele tá fazendo. É mais complexo, né? Tipo, é mais aquela ideia mesmo do Lovecraft de o cara experimentar um negócio muito absurdo, sabe? Ele ser envolvido, ele ir praticamente pra uma outra dimensão, ver aquela coisa infinita, sabe? Aquelas estruturas gigantescas, contato com os Old Ones lá, sabe? Então, tipo, é bem mais assim. E tem as criaturas, tanto que tem... No próprio conto ele fala que elas pegaram criados do Claw e sumiram com eles, sabe? Mas ela traz muito mais esse ponto do horror cósmico mesmo do Lovecraft, sabe? Que não consegue ser tão expresso nesse filme visualmente, né? Pela limitação mesmo de orçamento, de tecnologia na época, dessas coisas, né? Ao meu ver, esse filme é um dos que melhor emula essa ideia, que é um dos pontos principais do Lovecraft, que é o desconhecido. Eu também acho. Conhecer algo inacreditável, algo gigantesco, algo cósmico. Esse filme ele emula muito bem essa ideia. Obviamente, por questão talvez de orçamento, ou visualmente mesmo, a gente vendo assim, os efeitos que foram escolhidos, as cenas que foram montadas, não deu pra trazer tanto daquele elemento. Mas o pouco que mostrou, a questão da máquina, a questão dessa outra dimensão, do que existe nessa outra dimensão, e muito do que o vilão fala, da forma do que o vilão age, emula muito essa ideia. Esse é o ponto, a parte do vilão, que realmente eu também acho que é o que mais retrata bem essa questão do horror cósmico e tal, mesmo não sendo visualmente. Eu acho que os diálogos, principalmente do Dr. Petronius lá, que é o vilão, é muito foda, realmente. Ele retrata muito bem, e a maneira que ele vai se modificando, né? Ele vai ficando mais escroto, mais sem forma, realmente. Aí realmente é o que eu acho também que retrata melhor essa questão da loucura mesmo que envolve essas histórias do Lovecraft, né? Pra mim só teve uma coisa que não casou, não que tenha prejudicado o filme, mas não casou tanto porque não me causou tanto impacto, não me impressionou tanto dentro do que a gente conhece de Lovecraft. Foi mais aquela parte visual, referente a mais pegada de tipo sexual, sensualização e não sei o que lá, aquela parte, cara, eu acho que é da época isso, viu? Filme. Provavelmente. Muito da época do próprio Stuart Gordon, talvez, são opções que ele leva pra todos os filmes dele que a gente vai comentar aqui tem isso. Mas não que tenha prejudicado o filme, é só uma parte que acaba sendo um alívio pro que você tá acompanhando ali, entendeu? Não adiciona muito, só serve como um alívio mesmo. O filme que você comentou de orçamento, ele teve um orçamento bem maior do que o Reanimator, assim, porque o Reanimator foi um filme que foi bem recebido, então a produtora chama Empire, não sei se é Studios Empire ou é só Empire, mas é uma produtora que trabalhou com esses filmes trash, né, esses filmes de baixo orçamento de terror dos anos 80 ali. O próprio Stuart Gordon gravou mais de um filme, gravou o Reanimator, gravou o do Além com eles, e também gravou outros filmes dele, da filmografia dele. O estúdio hoje faliu, né, não tem mais o estúdio, mas na época foi um estúdio que estimulou muitos diretores que trabalhavam com cinema de terror, né, e o filme teve muito mais orçamento. Eu acho que ele teve 4 milhões e meio de dólares pra ser feito, tipo, o anterior teve 2, então já deu um aumentinho assim considerável. E a equipe de produção dos efeitos especiais é basicamente a mesma, das maquiagens e efeitos especiais, só que agora os caras estavam com um pouquinho mais de experiência e tal, e fizeram um trabalho, obviamente é melhor, né, os caras evoluíram de um filme pro outro. Também esse filme exigia mais um trabalho de efeito especial. Pô, que por sinal ficou do caralho, porque se você já se sentiu enojado com o Reanimator nesse filme aqui, meu Deus do céu, que o vilão consegue mostrar
coisas que realmente são de impressionar. Os efeitos são inacreditáveis. E o que eu acho legal é que o vilão não demora. Esses filmes, eles são de tiro curto, né? Normalmente eles são. Não tem nenhum filme que é longo, né? Desses uma hora e meia, 1h40, é massa. E nesse do além, a história começa ali com eles, os dois trabalhando, né? E conseguem fazer com que o Resonator se ligue e tal. E o Petróleos acaba morrendo, né? Não, ele não morre, ele vai pra outra dimensão, mas na vida real, na dimensão que a gente conhece, ele é considerado morto, foi assassinado, e o culpado é o cientista que trabalha com ele, que tem um nome difícil, eu não consigo lembrar. Crawford, mais fácil falar Crawford, muito bem. E aí a gente vai ter a personagem da Barbara Crampton aparecendo, que vai ser uma psiquiatra que trabalha com pacientes esquizofrênicos, e ela também fica interessada nessa pesquisa do Resonator, e também pra saber como é que aconteceu o assassinato, né, do Petróleos, mas não é um assassinato, né, só foi essa mudança de dimensão. Mas o que eu acho legal é como eles mostram logo de cara que ele aparece logo no começo do filme, ele não demora muito pra aparecer, na metade do filme, nem isso, ele aparece na forma dele lá da outra dimensão. Não, logo nos primeiros minutos. É no começo, né? Na primeira vez que ligam a máquina, ele já aparece, praticamente. E é muito bizarro, cara, porque ele tá numa forma, ele tá todo deformado, aí aí encostam nele, ele meio que dissolve, aí depois ele arranca a cara. Aquela cena eu acho muito foda, cara. É muito bizarro, mas é muito foda. Pra mostrar como ele mudou fisicamente, pra ele não importa mais. E é tão bizarro, aquele tão incompreensível, que pra quem tá olhando de fora é incompreensível. Pra ele, que já tá ali em outro nível, tanto faz, né? Ele não se considera um monstro. Essa cena é realmente muito boa. E todas as questões que envolvem essa questão de outra dimensão. Principalmente, por exemplo, tem um personagem também que é o Bubba, que é o policial que tá vigiando o Dr. Crawford, e ele acompanha lá a doutora Catherine, né, que é a Barbara Crampton. E, cara, e realmente é bizarro como ele morre, sabe? Porque é uns bichinhos da dimensão do mal que comem a carne dele e ele fica só as pernas que nem um esqueleto, sabe? Chega a ser meio cômico, mas é tosco, tá ligado? Você fica meio, puta, velho, que merda, velho. Por que o cara morreu desse jeito escroto, velho? E o legal é que ele consegue passar uma atmosfera de perigo muito foda, porque ao ligar aquela máquina, por sinal, eu já achei ela foda pra caralho, que ela tem aquele jeito de terror filme B, tá ligado? Máquina antigona, toda quadradona. Só de ligar e fazer aquele som, que caralho, olha o acerto que eles fizeram no filme. Eles fizeram um som que incomoda os personagens, mas ao mesmo tempo incomoda você quando você tá assistindo o filme, que é um som bizarro. E aquilo ali, quando começa a botar aquela luz púrpura, aquela coisa meia rosa, sei lá, você já começa a se sentir tenso, que você fala, vai dar merda, aquele cara vai vir, ou alguma coisa pior, porque se abriu uma porta pra uma dimensão que a gente não sabe que porra que tem lá, e você fica sentindo essa sensação de perigo constante junto com os personagens, cara. Isso é muito foda. Assim como Lovecraft cria o seu universo, vamos dizer, compartilhado, que muita coisa compartilhada nas obras dele, o Stuart Gordon também coloca umas coisinhas assim. O nome da universidade lá, seu nome é Miskatonic, se não me engano? Ou é Miskatonic? Miskatonic. Nesse filme aparece, o Bubba aparece usando o agasalho, né, da universidade, que aparece lá no primeiro filme. Mas ela é dos contos do Lovecraft, né, também. Exatamente. E é legal ele ter trazido isso também, né, como referência, né, de quem conhece as obras dele também, e quem não conhece a obra do Lovecraft ou conhece o Reanimator acaba juntando uma coisa na outra também. Funciona bem, né, tanto pra quem conhece as obras do Lovecraft ou pra quem não, né, quem só assistiu os filmes. Uma cena só pra mencionar que é escrotérrima é quando o Crawford tá com a glândula pineal no modo total, no modo ataque, e ele foge do hospital, velho. Quando ele mata a tia lá, a psiquiatra principal, que ele arranca o olho dela e chupa o cérebro dela pelo olho, é muito escroto aquilo, que, véio. Aliás, é a esposa do Stuart Gordon, essa atriz. Ela tá no outro filme, tá no Reanimator também, né? Ela tá no Reanimator também. Ela é a esposa do Stuart Gordon. E, não, essa cena é muito bizarra. O Everton começou a cena, quando eu assisti, eu falei, caralho, mano, da onde ele tirou a porra da ideia de o cara ia chupar a pessoa pelo olho, mano? É muito bizarro. Mas é um bizarro que faz todo sentido pra esse tipo de filme, esse tipo de história que ele tá contando. Eu gostei porque, caralho, foi uma quebra muito grande, porque você tá acompanhando o filme inteiro numa casa, tudo acontecendo naquela casa, quando parece que, entre aspas, chegou uma solução, quando eles vão pro hospital, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas dá uma sensação que o filme tá acabando, tá ligado? Tipo assim, você vai ser trancafiado como louca, você vai passar por uns procedimentos, vai ser usado como experimento pra ver o que aconteceu com você e acabou o
filmes. Só que não, vem toda essa parte dele se alimentando e atacando outras pessoas, a outra médica fugindo pra voltar pra casa pra tentar destruir a máquina novamente, e aí dá aquela sensação de novo, tipo, caralho, vocês voltaram pra cá, puta que pariu, essa merda toda de novo, só falta essa máquina ligar de novo. A máquina vai, liga de novo, aí você fala, ai fudeu, ai caralho. Então é da hora como você consegue se prender com a história, você fica preso nessa atmosfera que eles apresentam. Não, funciona muito bem. Eu acho que, assim como o Reanimator, o Stuart Gordon conseguiu. Se ele não fez um filme, o Reanimator acaba ficando mais marcado por ser a estreia dele. É um filme que realmente tem um ritmo bem legal, mas eu acho que o do Além não fica muito pra trás. Pra mim é o mesmo nível do Reanimator. Pelo menos, se não for melhor, é o mesmo nível. E ele começa muito bem, né? O segundo filme dele já é um outro filmaço. Bem, vamos pro próximo filme? Bora. O próximo filme, agora a gente vai dar uma avançadinha no tempo. Vamos falar de um filme que saiu em 1995. O filme, o título em português é Herança Maldita, ou no título original Castle Free. Ele é dirigido pelo Stuart Gordon, ele é escrito pelo Dennis Paoli, ele é baseado num conto chamado The Outsider, de 1926. Na verdade, esse aqui é um conto que supostamente não, ele se baseou no filme, mas ele é um pouquinho diferente. Na verdade, ele conta a história de um prisioneiro num calabouço no castelo. Esse prisioneiro sai e quando ele se defronta ao espelho, ele percebe que ele é uma criatura e não um ser humano. Aí ele tem que conviver com esse aspecto monstruoso dele e dentro desse lugar fechado e tal. É engraçado que esse é o filme que menos traz elementos, não diria menos elementos do Lovecraft, mas sim, ele não traz tantos elementos. E ele se baseia basicamente numa cena. Exatamente, ele é diferente desse horror cósmico que a gente estava vendo a gente estava vendo claramente no do Além, e sim, a gente viu pitadas disso no Reanimator. Agora ele tá trabalhando uma história de terror mais clássica, não sei se a gente pode chamar assim. É uma história genérica de terror, cara. Mas ainda consegue ser muito bom, cara. Eu achei um filme divertido, eu gostei dele, acho que ele tem alguns momentos tensos, e uma coisa que eu achei, cara, incrível pra mim foi a maquiagem do vilão, que puta que pariu, que cara feio. Ele é bizarro. Mas eu achei o filme muito genérico, cara. Esse ele é o mais, praticamente dos que a gente vai falar, ele é um dos mais genéricos, porque é isso, ele se baseou numa cena de um conto, é uma cena de um conto. E o que tem a parte disso é uma história aleatória, é um filme de terror clássico de um cara perseguindo a pessoa num castelo, numa casa, vamos dizer assim, essa temática, né? Tem todos aqueles elementos o cara vai ser acusado injustamente de ter matado, sendo que tem um bicho que tá matando, e no final o bicho é na verdade um ser, uma pessoa que estava supostamente morta, e ele volta pra resgatar a família. Então é bem genérico, sabe? É um filme bem genérico. O filme traz de volta o Jeffrey Combs, ele vive o Jeffrey Combs, desculpa, falei errado. Ele vive o John Reilly, que é um pai de família, né? Que ele é casado com a Susan, que é vivida pela Barbara Crampton, e tem uma filha que é a Rebecca, e eles acabam recebendo uma herança eles recebem de herança um castelo na Itália. Eu queria, imagina, tudo bem, você tem uma herança, sua tia lá na Itália morreu e você ganhou um castelo. Enfim, eles vão ali até aquele castelo, e nesse castelo eles acabam passando por esse. O casal já vive um problema ali, né? O pai era alcoólatra, então sofreram um acidente de carro, um dos filhos da família do casal morreu, e eles acabam convivendo com aquela separação iminente, né? As brigas diretas, e todo o problema do castelo, o problema sobrenatural do castelo acaba. No final ele vai unir a família ou não, né? Mas bem, quem assistiu vai entender, né? Mas ali o filme vai começando a se moldar ali com aqueles problemas, e também com o problema monstruoso ali dentro do castelo. Eu acho que uma coisa que é problemática no filme, mas talvez seria melhor se eles não tivessem jogado de cara quem é o monstro. Também. Será que faria a diferença? Eu acho que faria, tipo, você ter uma surpresa maior no final de quem seria o monstro e tal. Na verdade... Porque, logicamente, eles jogam no começo, assim, tipo, é óbvio que você sabe quem é. Depois eles mostram também muito rápido quem é, de fato. Faria mais sentido, até porque o conto que é baseado, você acompanha a visão do cara que depois descobre que ele é uma coisa monstruosa. Então faria mais sentido você acompanhar a ação desse ser, dessa criatura, desse cara deformado, sem ver necessariamente ele. Deixar
pra ver ele mais pro final, ou alguma coisa assim, mas manter esse mistério de você ver ele agindo sem necessariamente ver a cara dele. Faria até um pouco mais sentido com o conto. Também de trazer a dúvida que pode ser também o personagem lá do... também. É mais isso a do minha... Jeffrey Combs, né? Como o assassino e tal. Mas não, eles deixam bem claro que é o Giorgio, que é o filho da duquesa. E é bem... Mano, e realmente ele é um personagem muito bizarro. Tipo, fisicamente, a aparência dele é bem perturbadora, sabe? A maquiagem desse filme é bem foda. Mais uma vez é o trabalho do John Nowlin, que é o cara que trabalha com o Stuart Gordon há um tempão. Trabalhou nesse todos esses filmes. E a maquiagem desse monstro, cara, é realmente bizarra. Porque, assim, o trabalho de maquiagem que tem nesse filme é exatamente essa parte, né? Mas é muito real a forma que ele trabalha essa maquiagem, né? Tem umas cenas, assim, principalmente porque o monstro tá no escuro na maior parte do tempo. Então parece muito realista a coisa, entendeu? Isso que vocês falaram é interessante. A questão de trazer muito da história do vilão e da mãe dele, que ele foi aprisionado, não sei o que lá, meio que acabou humanizando muito ele, o que é contrário às ideias que Lovecraft passa. Se você põe um vilão e humaniza ele, mostrando que ele é um cara, que sei lá, que sempre foi deformado e que foi criado como um animal, preso, acorrentado, você humaniza o cara. Então dá pra entender que ele é só um cara louco que viveu preso, agora se soltou e tá descobrindo tudo ali e age de forma agressiva como ele sempre foi criado. Mas isso humaniza, então não é nada cósmico, não é nada desconhecido, é um elemento comum do terror até, por sinal. É um tipo de narrativa comum que talvez a gente não espere que venha do H.P. Lovecraft. Tá certo, quem conhece a obra dele deve conhecer o conto, né, deve conhecer, mas não é a marca registrada que a gente acaba lembrando do tipo de terror e de ficção científica que ele conta, né, misturando os dois gêneros. É um pouco diferente, é um pouco mais simples, vamos dizer assim, um pouco mais normal do que a gente encontra por aí. Mas eu acho que é um filme que funciona bem, ele cria um clima bom de mistério, de terror, tem cenas muito boas. Eu acho que a parte final do filme é muito boa, com a perseguição depois que o monstro aparece claramente. O filme engata. O começo ele é mais devagar, ele é mais lento até mostrar tudo, mas como os filmes são curtos, né, como a gente estava comentando, ele não chega a cansar. Mas é um filme que funciona. É mais um filme que traz bastante o elemento sexual, né? Você pode ver que tem bastante disso no filme. Tem de novo, né, mais uma vez ele trabalha com essa parte e ele sempre coloca, todos os filmes dele, ele vai colocar essa parte. Mas eu acho que ele é um nível abaixo dos outros filmes que a gente comentou, mas ainda é um filme que vale a pena ser assistido. Eu acho que vale a pena. É um filme que foi gravado na Itália, tá? O do Além também foi gravado na Itália. O Stuart Gordon é legal, ele é um diretor americano, mas ele vai gravar vários filmes em outros países, né? No próximo filme que a gente vai comentar mais barato, também, né? Porque é mais barato, né? E aí ele consegue fazer as coisas melhores. E é legal, né? Tipo, também tá saindo um pouquinho desse sonho americano e fazendo um filme de terror de qualidade. É um filme que vale a pena ser assistido também. Eu particularmente, poderia procurar a história, que eu não conheço essa história do Lovecraft. Bem, vamos pro próximo filme? O próximo filme a gente já vai chegar nos anos 2000, efeitos especiais e tudo mais. Em 2001, Stuart Gordon lançou Dagon, um filme que tem o Brian Yuzna também é um dos produtores, o Dennis Paoli é o roteirista do filme. É um filme que se baseia num conto das... Ele é, tipo, Dagon é o nome, é um dos principais contos mais famosos do Lovecraft, mas ele não é muito baseado, esse filme não é muito baseado no conto Dagon diretamente. Porque o conto Dagon, ele tem 5 folhas, tá ligado? É muito simples a história e muito, lúdica, assim, não dá pra adaptar tão bem, né? Ele é mais baseado no The Shadow Over Smouth. Qual o nome em português? A Sombra sobre Smouth. Muito bem, eu tava pensando se a tradução era literal ou se eles tinham alguma adaptação diferente. E é um filme que é gravado na Espanha, que nem eu comentei anteriormente, e a cidade chama Imboca, né? Em meio que uma tradução de Smouth. E ele conta a história tem uns turistas americanos, a Bárbara e o Paul são o casal principal ali, mas tem ali os outros. Eu não entendi direito até agora se são os pais de algum deles, se são amigos só. Eu não consegui entender até agora do isso. São os figurantes. Bem, tem dois casais viajando ali num iatezinho e tal, e eles acabam sofrendo um acidente, né? E a Bárbara e o Paul, eles vão até a cidade, né? Essa cidade de Imboca, que é um vilarejo ali na Espanha, pra tentar buscar ajuda. E aí a Bárbara é sequestrada e o Paul fica sozinho numa cidade que é totalmente misteriosa e
que tenta fazer com que ele se sinta mal ali, tipo, tudo acontece contra eles, né? Cara, eu queria ter visto esse filme antes, cara. Eu achei muito bom esse filme. Bom? Esse filme é do caralho, cara. É um dos meus preferidos. Ele é a versão de Resident Evil 4 do universo de exatamente o que eu falei, cara. Que eu pensei também. É exatamente isso. Os caras falando espanhol perseguindo o cara, velho. É sensacional, cara. E uma coisa que o Everton talvez tenha gostado também, cara, o filme é muito rápido, ele é muito dinâmico. Cara, ele não perde tempo com quase nada, cara. Ele é muito direto. Simples e direto. Eu também gostei desse filme. Eu até comentei quando eu tava assistindo com o Everton. Falei, cara, eu tô impressionado como eu estou achando bom esses filmes. Principalmente o Dagon estava assistindo na época. Eu falei, eu tô impressionado como eu tô achando bom. Assim, obviamente, o Ezra Godden, que é o ator que vive o Paul, ele é muito ruim. Sim. ele é muito ruim. Dá pra ver que ele não é um ator que tem muita experiência e tal. Mas, assim, o filme, ele cria um clima de que aquela cidade é perigosa e a qualquer momento você tá fudido, que é muito bom, cara. Ele filma muito bem a cidade, ele cria muito bem a atmosfera da cidade. Chovendo o tempo inteiro, cara. Os lugares que ele vai, cada vez ele tem um obstáculo diferente, ele tem que se virar de alguma forma pra sobreviver aquilo. Toda hora tem um inimigo em algum lugar. E a atmosfera do filme que te prende, cara. O filme tem um ritmo muito bom. Ele não enrola pra contar a história, tudo tá acontecendo ali, uma coisa pior que a outra, ele tem que se virar. É até o final do filme. E funciona bem. Obviamente, como eu falei de um filme de 2000 com efeitos especiais, e dessa vez os efeitos práticos de maquiagem, que são muito bons pros homens peixes da cidade, né? Não são tão bons pros efeitos especiais, que são realmente pavorosos, são horríveis, mas porque eu imagino que eles não tinham orçamento pra fazer um efeito melhor que aquilo. Mas os de maquiagem eu achei do caralho. Então, Ivaldo, mas esse é o problema. Será que não, se eles fizessem só de maquiagem, será que funcionaria melhor? Com eu certeza. Acho que sim. Só que, como é um filme de 2000... Sempre tem que ter aquele elemento CGI, né? Que é a novidade que eles podiam usar, né? E barateia também. É mais barato fazer isso do que botar fazer o Dagon, tipo, os tentáculos lá. Acho que ia ser mais difícil pra eles, né? Então, mas eu acho que a questão de efeito não estraga nada, tipo, não modifica nada a história pra mim. Não. História não. E o resto, eu acho que é uma adaptação muito boa do livro, né? Do conto do Lovecraft, porque ele traz todos os elementos do cara perdido lá, das criaturas peixe tentando pegar ele, sabe? Mano, as cenas no começo mesmo, quando ele entra no hotel lá e eles estão perseguindo, tentando entrar no quarto dele, ele fugindo. E o cara, apesar do cara ser muito mau ator, ele não deu uma mancada que é... Olha o trocadilho. Ele não deu uma mancada que foi não deixar de mancar, porque ele se fode no começo do filme. Pra caralho. Ele machuca a perna. Ele vai mancando até o final, é verdade. Até o final ele vai mancando. Eu fiquei prestando atenção, o desgraçado foi mancando até o final, cara. Aí eu falei, pô, esse cara aí se comprometeu, pelo menos, cara. Um detalhe básico, mas eu achei do caralho eles terem colocado isso, e aumenta muito a tensão quando você tá acompanhando o filme, são os efeitos sonoros das criaturas, velho. Caralho, velho, é muito agoniante aquilo ali, você fica com medo do caralho. É muito foda mesmo, cara. É legal porque esse clima do filme é realmente muito bom, sabe? Toda essa questão dele fugindo, dele sabendo que ele tá sozinho e os planos dele não dando certo. Aí depois ele encontra o Ezequiel, que é o bêbado da cidade. Esse velho é do caralho, esse velho é muito foda. Tem esse também, né, que é o guia dele pra explicar aquele mundo, mais ou menos, né? Conta a história do que aconteceu. Esse filme, além de ser baseado em Dagon, ou na sombra da cidade que eu esqueci, eu não vou saber pronunciar agora, uma coisa que eu acho foda é que ele emula muito essa outra ideia que é muito presente nos contos do Lovecraft, que é um vilarejo perdido, uma civilização perdida, a ordem esotérica cultos, de Dagon, né? Isso, cara, é muito foda. Que tem isso tem muito disso nos contos, e aqui ele consegue emular de um jeito inacreditável, cara, é muito foda. A parte do Ezequiel, o filme realmente ele tem um roteiro muito bom, porque a parte do Ezequiel, ele dá aquela... É muito importante, porque ele encontra o cara, ele conta a história dele através de um flashback pra demonstrar o porquê a cidade tá daquele jeito, então você não fica no escuro, sabe? O filme, ele realmente fecha todas as pontas dele. Cara, e eu gosto desse filme principalmente porque ele tem o final mais Lovecraft de todos, isto é, todo mundo se fode, né? Não tem final feliz. Exatamente. Até que dos outros também não tem, tipo, mas pelo menos a gente viva no final, né? A perspectiva do estar sem saída
ela é gritante durante todo o filme, né? E você não consegue enxergar muito como ele vai sair, mas você sempre nutre a esperança de que ele vai conseguir uma alternativa pra se salvar no final, né? Mas quando chegar no arco final, você vê que realmente não tem o que fazer, né? Aí você vai ter todo o link com o sonho que ele tem no começo do filme. Cara, funciona muito bem. O filme é bem acertadinho, cara. Eu gosto disso. Eu acho que se tivesse um ator melhor pra fazer o Paul, o filme seria 10 de 10, cara. Colocava o Jeffrey Combs pra fazer. Se colocasse o Jeffrey Combs pra fazer, talvez seria 10 de 10. Talvez ia ser melhor, né, cara? Mas era assim, ou o Jeffrey Combs, ou eu, sei lá, ou pagar a maquiagem de 3 caras. Ele falou, vou pagar a maquiagem de 3 caras, foda-se, tá ligado? Mas uma coisa que eu acho interessante também desse filme, dessa questão do Lovecraft, é essa questão dos Deep Ones, tá ligado? Da profundeza e tal. Que ele mostra aquelas estruturas gigantes, tá ligado? Aquela lá no fundo do mar que ele vê, que realmente, mano, você fica meio aterrorizado só de olhar, sabe? Eu acho que é uma coisa bem retratada no filme. O filme é muito bom, cara. Esse é um filme que eu aconselho muito todo mundo ver, cara. Se você já leu esse conto da Sombra sobre o Smaug, se você jogou Resident 4, porque, mano, é só trocar o cara pelo Leon, velho, que é praticamente as primeiras fases, cara. É a adaptação live action do Resident Evil 4, praticamente. Se tivesse um Leon ali, ficava perfeito. Mas eu acho que o filme também recomendo, assim, que assistam. Vale muito a pena. Eu particularmente fui assistir achando que era uma bosta, porque ele tem a cara toda estética de começo dos anos 2000, com aqueles filmes bem datados, aparentemente, né? Mas depois o filme funciona muito bem. Cara, depois que eles vão pra cidade, aí o filme vai muito bem, cara. Ele cria uma atmosfera realmente que te prende o filme, você assiste até o final. Vale a pena pra você conhecer a história do filme, né? E depois, posteriormente, você ir atrás desse conto que, dos que eu li do Lovecraft, é um dos melhores. Legal que o Everton mencionou que ele é a versão pobre do Leon. E é mesmo, porque uma coisa legal que fizeram é que, graças a Deus, ninguém teve a ideia de fazer o cara ser super poderoso, ou super vingador, ou super vou matar todo mundo. Só que ao mesmo tempo... Aprender a lutar, aprender a atirar, aprender o caralho todo, né? Tem um momento no filme que ele faz isso, que é quando ele pega as 2 facas pra matar os caras, mas depois, na cena seguinte, os caras dão um murro nele e ele perde as facas. Tudo que ele consegue fazer, que ele consegue se defender, consegue escapar, consegue até, entre aspas, derrotar alguns inimigos. Só que assim, é daquele jeito mutreta que a gente faria. É tentar dar uma rasteira, bater com a pedra na cabeça do cara e correr. Sei lá. Bater com o celular na cara do cara, né? É o que dá pra fazer hoje, sabe? É o que tem pra fazer hoje. É muito legal. Cara, funciona. Dagon é um filme que realmente funciona. E foi boa a escolha que a gente fez. Fica a recomendação aí pra assistirem. Bem, vamos pro filme final dessa discussão aqui sobre Lovecraft. Bora. Filme que saiu em 2019 nos Estados Unidos, mas saiu em 2020 aqui no Brasil, em janeiro de 2020. O filme se chama A Cor que Caiu do Espaço. Ele é dirigido pelo Richard Stanley, é o primeiro filme da direção, né, do Richard Stanley. Não é o primeiro filme de direção dele, né? Direção? É que esse cara, ele tem uma maluquice muito grande em volta dele, tá ligado? Porque tem um filme chamado A Ilha do Dr. Monroe, né? E sim, esse cara, ele ia dirigir esse filme. Esse filme da Ilha do Dr. Monroe, o protagonista Val Kilmer, ele tem o Marlon Brando, tá ligado? Então, tipo, era um filme bem assim, e os caras chutaram ele do filme. O cara deve ser um ele trabalhou na produção durante 4 anos e os caras chutaram ele, tipo, nos primeiros 4 dias de gravação, porque eles estavam gostando do que ele tava fazendo. Aí ele voltou falam que ele voltou pro set depois de um tempo como uma das criaturas lá do filme, tá ligado? E ficou fantasiado pra acompanhar a gravação do filme, tá ligado? No set, porque ele não queria abandonar o lugar. Ou seja, ele é bem dodói, um pouco dodói da cabeça, esse cara, tá ligado? Mas ele sempre trabalhou tentando fazer uma adaptação desse filme, dessa história também, né? Da Cor que Caiu do Espaço. Até que chegou o grande momento dele. Você comentou, né? Esse filme que você tá comentando, Everton, ele chegou a ser acreditado como roteirista. Não, é diretor, ele foi o primeiro diretor. Não, sim, ele não é acreditado como diretor por toda essa treta que você explicou muito bem, que é surreal, mas ele é acreditado como roteirista do filme. Pelo menos não tiraram 100%. Porque o cara trabalhou 4 anos, velho, pra fazer o bagulho. Depois foi chutado. Olharam pro cara e falaram, ó, tá bom, vai, veste uma fantasia, entra, faz qualquer coisa. Não deram pra ele, ele foi escondido. Ele entrou escondido no bagulho, tá ligado?
Ele falou assim, tudo bem, eu sou o monstro da cena 5, eu tô entrando aqui à direita, eu vou ficar aqui um tempinho, tá? Não mexe comigo, não. É a lenda, o que dizem, né, cara, que ele fez, cara. Então, nunca se sabe, cara. Mas, enfim, esse é o primeiro filme que ele dirigiu, acreditado na carreira cinematográfica dele. E o filme, ele é baseado no A Cor Caiu do Espaço, uma das principais histórias do H.P. Lovecraft. E tem no seu elenco, assim, eu sei que tem muita gente, eu tô puxando o saco, mas o Nicolas Cage tá no filme. É o único que importa, velho. Nicolas Cage tá no filme. É isso que eu tenho a dizer. A gente tem outros atores, talvez, ali mais conhecidos. Tem um molequinho que aparece na Maldição da Residência Hill, que eu conhecia. Nem precisa. Meu Deus do céu. Porque aquela família não presta não. É só Nicolas. Quem tem no filme? Nicolas Cage. Pronto, acabou. E tem um outro ator que aparece em The Way, que eu não sei o nome dele, que é aquele irmão mais velho. Mas o filme ele vai contar a história da família Gardner, que ela se muda para uma cidade do interior da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, Nova Inglaterra, buscando escapar do caos ali da vida que eles viviam na cidade grande. Enfim, não dá pra entender se eles estavam escapando, eles mudaram porque eles receberam uma herança também, ou então, enfim, só quiseram mudar de vida. Eu acho que eles meio que quiseram mudar de vida, né? Dá a entender que dá a entender isso, né? Dá a entender que o Nicolas Cage, o personagem dele, o Nathan Gardner, ele tá voltando pra casa dos pais dele, depois da morte do pai dele, né? Tá meio que voltar pra mudar de vida e tal, mas voltando pra casa no campo, tá ligado? Enquanto eles vivem essa vida pacífica aí no campo, tentam se adaptar, algo atinge o quintal deles, né? Alguma coisa caiu do céu e atinge o quintal deles, e a partir daí essa cor, esse meteoro, essa força de outra dimensão vai começar a agir de forma a mudar a dimensão onde eles estão ali, o local que eles vivem. E aí, vocês gostaram dessa adaptação de A Cor que Caiu do Espaço? Ah, cara, eu assisti o clássico, gosto do clássico, tem coisas boas, tem coisas ruins. Esse filme me impressionou por um lado... Oi? Qual é esse clássico que você tá falando? É A Cor que Caiu... e pouco? É o de 1990 e pouco. Com o menino do Conta Comigo, né? Então, né? Isso. E esse filme teve elementos que eu gostei muito, mas teve algumas coisas que eu achei meio broxante, cara, que acabaram me deixando meio que dividido, tá ligado? Por exemplo, efeitos especiais, trilha sonora. Tem uma coisa que não pode te deixar chateado. Nicolas Cage. Nicolas Cage entregou, velho. Ele foi Nicolas Cage, ele tá 100%. Ele no filme tá ok, a qualidade visual do filme, a fotografia do filme é do caralho, cara, é lindo, o bagulho ficou bonito demais. Um pouco exagerado em alguns momentos, ok, mas ficou muito bonito. Mas essa ideia da cor, né? Sim, pegou foda, certinho. O filme é bonito. E a trilha sonora é de uma tensão que puta que pariu, caralho, muito foda. Agora, a família do Nicolas Cage, meu Deus do céu, que merda de atores são aqueles, velho? Uma menina inexpressiva que não serviu pra porra nenhuma. O menino que só servia pra caçar alpaca no parque. O menino menor que tinha um amigo estranho. Eu pensei que ia acontecer alguma coisa com esse menino e foi pro caralho. Botaram o menino pro caralho. Uma mãe que, meu Deus do céu, ainda bem que morreu aquela mulher, que chata pra caralho. Só prestou Nicolas Cage, cara, sinceramente. Não, mas eu achei uma boa adaptação. Achei legal, tá ligado? Porque ela traz os elementos, digamos assim, principais da história em si, né? Que caiu uma coisa do espaço, né? Que no caso é no conto é uma cor que ninguém consegue reconhecer, que não dá pra adaptar isso na tela. Sim. Porque como você adaptar uma cor que não existe? Então eles traduziram naquela cor magenta lá, aquele rosa bem escancarado, e que ela vai modificando tudo ao redor, né? Começa com a água, depois vai com as plantas, as frutas, os animais, depois as pessoas, né? Então, essa adaptação ficou muito boa, realmente, tipo, visualmente, eu achei muito bom. O impacto dela nas pessoas, no caso, as pessoas que consumiram a água ou que conviveram no local, eu achei legal alguns aspectos. Por exemplo, o personagem do Nicolas Cage, toda hora ele tá sentindo um cheiro. Sim. O que os outros não sentem. Isso é uma boa, indicação. Mas isso é uma coisa que tá mexendo na cabeça dele. Então ele tá sentindo um cheiro que ninguém sente. Os outros, a filha e o molequinho, eles escutam um barulho que, ninguém escuta. Também alguns fatores. E tem alguns pontos no filme que são legais, que eu achei legais, sim, sabe? Um ponto que eu achei muito legal da questão do horror cósmico, assim, é uma hora que dois pontos, né? Um que é quando a esposa dele corta o dedo, porque ela tá moscando, ela não tá prestando atenção nas coisas. Foi uma cena bem feita, por sinal, viu? Muito bem feita. E posteriormente isso, quando a filha dela tá lavando a louça e o tempo para. Uhum. É muito foda isso daí. Eu achei
muito legal essa representação que eles fizeram. O primeiro comentário, o Ivaldo falou da trilha sonora é muito boa mesmo desse filme. A trilha sonora é composta por um cara chamado Colin Stetson. Ele é um cara que ele trabalhou na Cor do Espaço, mas ele já tinha feito a trilha sonora do Hereditário, ele fez a trilha sonora do Red Dead Redemption 2. Então é um cara que tem trabalhos bons. Ele fez a trilha sonora do Uzumaki. Vai sair uma adaptação nova do Uzumaki, o mangá, pra anime, trabalhando na trilha sonora também, porque é uma produção japonesa e americana, enfim, ele trabalhou na trilha sonora desse filme também. E realmente, a trilha sonora do filme é muito boa. Agora falando do filme, né? Eu achei que o filme tem mais pontos positivos do que negativos. Eu gosto da escalada de como aquela cor, aquela coisa que caiu do espaço vai interferindo na vida da família em cada um de um jeito. O Everton comentou ali, o personagem do Nicolas Cage é o cheiro, o outro é a audição, e cada um vai tendo alguma coisa que vai interferindo na vida dela, na maneira que ele tá agindo ali, até que tem o estopim de todo mundo, né? Então eu acho que o filme tem uma escalada de tensão muito legal. Eu realmente acho que assim, o Nicolas Cage tá mandando. O Nicolas Cage, eu não espero nada além daquilo. Cara. Então, cara, aquilo que eu quero ver. Quando eu vou no filme do Nicolas Cage, ele tem que ser aquilo. Nicolas Cage, ele tá full overact e tá muito bom. Pra caralho. Tá muito bom, cara. Tem umas cenas que são inacreditáveis, cara. Mano, a cena que ele sai gritando as alpacas, é muito bom aquilo, porque, tipo, mano, a cena que ele tá jogando os tomates no lixo é inacreditável. Ou espancando o carro. E essa escalada do quanto o poder da cor tá interferindo em cada um deles é muito interessante, e você vê o Nicolas Cage mandando muito bem, porque ele passa do nível de tensão, tipo, eu tô puto da vida, pra, não, calma, tá tudo bem, minha querida. Você tudo bem, ele tipo se acalma do nada, e ele fazendo isso é muito da hora, cara. Ele tem umas homenagens que eu acho boas, tá ligado? Por exemplo, ele homenageia, eu acho que muito de propósito, por exemplo, o Enigma de Outro Mundo, cara. A cena das alpacas lá, dominadas pela cor, cara, é total, realmente, é uma homenagem, porra, visualmente perfeita, porque realmente é a mesma sensação daquele bicho escroto totalmente deformado e tal. O filme, pra mim, ele tem mais elementos positivos do que negativos, sabe? Eu acho que às vezes o ritmo dele dá uma caída, principalmente com a parte da menina lá, da Lavínia. Ah, demais. Tem umas partes dela que pra mim, e tem umas partes dela que são coisas acrescentadas que não me enriquecem a história. Por exemplo, tá tudo bem, você quer colocar o Necronomicon, porque é algo que remete ao Lovecraft, ela faz o ritual baseado no Necronomicon, mas aquilo não acrescenta em nada ao filme. Ah, mais ou menos. Dá pra você dar uma forçada assim e falar assim, mano, que tipo, quando você vai no final, ela é a única que tá tentando fugir, né? E tanto o irmão dela também tá, mas o irmão dela, ele quer buscar o cachorro lá e tal, então ela fica meio que protegida. É um animal, aliás, né? Não é possível que ele achou o cachorro. E ela que menos, digamos assim, ela é menos afetada pelos efeitos depois que ela faz aquele ritual, mas depois que o pai dela morre, aí tchau, né? Loucura total, né? Mas realmente, não tem um negócio assim que fala, não, agora ela virou o bichão, agora ela virou a mega maga do Necronomicon. Não, foda-se, né? Tipo, ela só se rasga e tchau. Uma coisa que eu achei que o filme introduziu que eu achei desnecessário, sinceramente, não prejudicou, mas eu achei desnecessário. Foi em alguns momentos mostrar a entidade mesmo com uma certa forma física. Uma criatura tentacular, um monte de tentáculo rosa voando pra todo lado, mas eu achei que não precisava. Sinceramente, não. Aquela parte final, aquela demonstração lá, quando ela vê lá o planeta, de onde veio, digamos assim, né? Sim. É meio, realmente, é meio estranho, porque, novamente, eles tentaram adaptar uma coisa que, nas histórias do Lovecraft, é o que torna o mais difícil de adaptar, que é aquela questão do inominável, que você não consegue compreender, que leva as pessoas à loucura e tal. Então, tipo, eles inventaram lá uma coisa aleatória, que realmente, tipo, não faz muita diferença. É que nem a mãe dela, monstro. Tá lá, ok, é assustador, é nojento, é macabro, mas o filme sobreviveria muito bem sem aquilo ali. Poderia ter aproveitado aquela personagem e a psique dela em outras coisas. Não, essa parte eu gostei, porque eu acho que aquilo, ele aumenta a tensão do quanto aquilo é bizarro e de quanto aqueles não conseguem controlar o que pode acontecer. Eu gosto da formação daquele monstro, da evolução daquele monstro, de ter juntado os dois. Aquilo é tão bizarro que você fica tipo, meu, isso é muito bizarro, não tem como você lidar com isso e manter a sanidade. E tanto que o personagem do Nicolas Cage, depois disso, ele perde totalmente, né? Ele sai, exatamente, ele depois sai disso pra matar fudeu, as né? alpacas, aí ele fala pros moleques saírem, porque ele teoricamente vai matar a mãe e o filho dele, só que no final ele beija ela escrotamente e fala, não,
vamos cuidar de você. Aí ele desce pra tomar uma cachaça e fica, tipo, brisando, achando que toda a família dele tá viva. Realmente, tipo, aí a partir daí é full loucura do... E uma coisa que também me incomoda agora, spoiler, eu sei que o filme é novo e muita gente vai assistir, eu não gosto muito do final do filme. O final é um pouquinho broxante, porque o de 1990, uma coisa que eu gostei é o seguinte: você tem a família, você tem os efeitos da cor. Isso é um charme que eu acho legal no clássico. Além de você ver o meteoro caindo, cara, a cor em si não aparece mais nada. É só os efeitos dela agindo na água, agindo nos alimentos e começando a mexer com a psique das pessoas. E ao final do filme você nota que aquilo ali tá dominando a cidade. Ou seja, é um terror, é um perigo crescente. Aqui não, aqui virou um tornado rosa e aparentemente foi embora, só que não. Só que, beleza, nada mais acontece, é isso. Então achei meio, sei lá, largado. Tipo, você sabe que aquilo vai continuar ali, mas eu acho que o impacto não foi tão grande quanto eu imaginaria que seria, entendeu? E outra, aquele personagem sobreviver lá também, eu não gostei. Pra mim tem que morrer todo mundo. Mas enfim, isso aí não... Tipo, o final não é que ele é ruim, mas ele é um pouco menor, ou então não foi muito do jeito que eu queria. Mas aí é muito de opinião, né? De gosto, de como você achar que a narrativa se fecha bem. O filme conta a história muito bem. Isso ele faz muito bem. Ele conta todos os elementos que contar, ele mostra como aquilo interfere na família, ele dá uma resolução pra família, que são os principais. Enfim, e o filme fecha isso muito bem. Ele deixa aberto, não uma continuação, porque provavelmente não vai ter, mas o universo, ele ainda ali, você consegue imaginar que alguma coisa pode acontecer. A ideia é ter o Elijah Wood, o ator lá, ele é um dos produtores. É porque ele é um dos tem a produtora dele é a responsável por esse filme, pelo Mandy também, né? Sim. Por isso que tem aquela semelhança, que às vezes você pega aquela semelhança com o Mandy, né? Pra caralho. Principalmente visualmente, da fotografia e tal. Que deve ser, alguns profissionais devem ter trabalhado nas duas, tá ligado? E aí tem o Nicolas Cage loucaço também no Mandy, né? E a ideia desse filme é um primeiro filme de uma trilogia de adaptações do Lovecraft. Eles não sabem, a terceira eles não sabem, mas a próxima, o Richard Stanley, acertei o nome do diretor? Acertei. Bateu um branco. Ele vai trabalhar no próximo filme, que é baseado no Horror de Dunwich, que também é um conto bem legal. Pra quem não conhece, eu recomendo que leia, que é um conto bem legal, que é um dos melhores que eu mais gosto, pelo menos é um dos que eu mais gosto do Lovecraft. Então a ideia é trabalhar em 3 filmes baseados em contos do Lovecraft e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que pra uma primeira ideia desses 3 filmes, ou então uma ideia de um conto do Lovecraft, a adaptação é muito boa, o filme funciona, é um filme bom, é um filme bonito, é bem feito, e por mais que tenham curvas baixas ali, os pontos negativos que a gente aponta, eles não vão fazer com que o filme seja ruim, ou então que você passe direto. Eu acho que é um filme que vale a pena assistir também. Torço pro Nicolas Cage estarem todos, cara. Com certeza. Cara, aí com certeza os filmes vão funcionar muito melhor. Mas antes da gente partir pro bloco final desse podcast... Olha, só pra adicionar, então deveria ter colocado o Nicolas Cage na Cidade do Dagon. Não, aí seria foda, hein? Seria um filme perfeito. Seria um filme Puta que pariu. Filme perfeito. Eu ia assistir em loop esse filme pro resto da vida. Caralho. 2001? O que será que o Nicolas Cage faz em 2001? Cara, que filme será? Acho que ele já tava fudido de grana, né? Já tinha dado merda. Mas, filme preferido de cada um desses que a gente comentou. Tá, eu vou começar então. Tá, eu vou começar. Todos dessa lista são incríveis, são filmes muito bons. Recomendamos muito, dentre outras adaptações, enfim. Mas esses que a gente citou são muito bons, são super recomendados. Mas Dagon eu tenho um apego especial pelo filme e eu acho muito foda. E é um dos que mais me prendeu na urgência, na emergência que estava acontecendo naquela, entre aspas, missão de Resident Evil 4 paralelo. Cara, Dagon eu achei do caralho. Pra mim é um dos meus preferidos. É um dos que eu mais procuro ver, com frequência. Everton. Pra mim o Dagon também foi o que eu mais curti, assim, que eu falei, caramba, eu queria ter visto esse filme antes, sabe? Foi um que eu gostei muito. E só pra complementar, o Nicolas Cage, ó, em 2000 ele fez o 60 segundos, cara. Encaixava, hein, cara? Eu acho que dava colocar ele no Dagon. Lógico que dava, 60 segundos, pelo amor de Deus. O filme do SBT que passava em looping também. Passava pra caralho esse filme do SBT. Eu acho que é esse filme. Enfim, não sei, agora esse é o dos carros, né? Enfim, é esse mesmo. Bem, desses que a gente comentou, o meu preferido é do Além. Eu vou ficar com um pouco diferente, porque eu acho que é o filme que cria melhor a atmosfera Lovecraftiana que eu mais gosto, pelo menos, de ler.
mas o Dagon é o filme que mais me surpreendeu dos que eu assisti, porque é o que eu esperava menos e é o que eu achei que entrega uma coisa diferente e bem melhor do que eu esperava. Então valeu a pena. E eu concordo com vocês que é um filmaço e vale a pena assistir. Muito bem, mas todos aqui são filmaços. Eu espero que o ouvinte tenha gostado dessa discussão desses filmes do Lovecraft, né? Pra entender um pouquinho, pra ver um pouquinho do que foi adaptado das obras dele. Logicamente, tem zilhões de filmes, deve ter centenas de adaptações do Lovecraft no cinema, né? Tem pra caralho. Muita adaptação. E além de adaptação, tem filmes que se baseiam no universo, na ideia de Lovecraft, do horror cósmico. Exatamente, tem bastante coisa. E possivelmente a gente pode até voltar a um novo podcast comentando as obras que se baseiam não diretamente nos contos dele, mas nas temáticas que ele trouxe, né, pro gênero de terror, que até hoje são utilizadas em muitas mídias e a gente nem sabe. Às vezes muita gente não sabe por não conhecer o autor, não conhecer a sua obra, mas vai se ligar e aqui os filmes ficam os filmes de recomendação que valem a pena ser conferidos. Bem, vamos pro bloco final? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, o bloco final do Sofaverso, onde a gente vai comentar alguma coisa que a gente assistiu, a gente leu, a gente escutou durante a semana, quer recomendar, quer falar mal, quer criticar, qualquer coisa. Tá valendo aqui nesse espaço aberto. Quem quer começar? Eu vou começar por uma recomendação de filme que foi me passada pelo Everton. Putz, só tenho que agradecer. E a gente acabou de mencionar no podcast, por sinal, que é o filme Mandy. Puta que pariu, esse filme é do caralho. Se vocês querem ver Nicolas Cage como Nicolas Cage mesmo, esquece personagem, cara. O diretor chegou e falou: eu quero que você seja você mesmo com uma faca. Só. Não, Ivan, desculpa, mas eu só vou comentar um negócio assim, mas você sabe que o Nicolas Cage vai fazer um filme que ele vai ser o Nicolas Cage? É bizarro isso. Vai sair um filme que o Nicolas Cage vai viver o Nicolas Cage no filme. Só isso. Imagina só o nível do filme, cara. Vai ser sensacional. Vai ser? Meu Deus do céu. Mas esse Mandy, cara, é surreal, cara. É um filme com todos os elementos que fãs do horror gosta. Tem um pouco de terror, tem gore, tem mistério, tem sangue, tripa, facada, bomba. Cara. Caça-ação. É fantástico, cara. É fantástico. Esse filme é obrigatório pra vocês, galera. Sendo fã ou não do Nicolas Cage, por favor, assista. E de terror, né? Do gênero terror fã, também, com certeza, por favor. Foi um filme comentado. O Everton tinha comentado comigo desse filme. Ele apareceu em várias listas de gênero de terror, assim, de melhores filmes de 2018. Eu acho que ele é de 2018, se eu não me engano. Acho que é. E ele foi bem comentado, tem críticas super positivas e vale a pena conferir. Eu vou tentar assistir o mais rápido possível ou não, né? Eu vou colocar na lista pra assistir, uma hora eu vou assistir. Everton, você tem alguma coisa? Eu assisti um documentário faz tempo que eu queria assistir da Netflix, que é chamado Diabo da Encruzilhada, cara. Que é o documentário do Robert Johnson, cara. E Valdo, você que é um bom fã do Supernatural, você conhece a história da encruzilhada do guitarrista de blues que vendeu a alma pro demônio pra tocar melhor, né? Então ele conta a história do Robert Johnson e ele conta sobre essa lenda de que ele teria vendido a alma pro demônio pra poder tocar guitarra muito bem. E ele conta mais ou menos por que essa lenda surgiu, né? Porque eles contam que, ele era um guitarrista que era talvez até meia boca, e um ano depois ele surge como um dos caras que influenciou totalmente o blues e consequentemente o rock, né? E eles falam, caralho, o que esse cara fez? E eles começam a levantar o que aconteceu, porque ele é um cara que era muito difícil você levantar o histórico dele, e tanto que ele tem 2 fotos só registradas e nenhuma filmagem nem nada. Caralho. E as 2 fotos é muito bom, porque uma foto é dele antes do suposto pacto e uma depois do suposto pacto. Aí você vê as fotos e você tira suas conclusões, cara. É muito bom, cara. É um documentário que eu achei muito legal, cara. E ele é muito curto, é 48 minutos, cara. Rápido, vale a pena escutar. Escutar não, né? Assistir e escutar o som, né? Deve ser interessante. Eu vou procurar depois. Pra eu comentar aqui, eu vou... Em algum bloco final anterior, eu comentei da terceira temporada do Castlevania, que eu só tinha assistido até o 5º capítulo. Agora eu terminei a terceira temporada do Castlevania. E a minha não é bem uma recomendação, porque eu não gostei da temporada. A temporada eu achei a mais fraca das 3. Eu não gostei da história. Os personagens foram muito mal aproveitados. A história, os personagens novos não são legais. Tipo, eu não gostei da temporada. Eu acho que não funcionou. Nem as lutas se salvaram. As lutas que tem não são nem comparáveis às lutas que tiveram nas 2 primeiras temporadas. Ainda é um entretenimento legal, assim, você assiste e tal, mas
pra mim, desceu um degrau. Não gostei tanto dessa temporada, mas vamos ver o que vai vir a seguir, né? Nem sempre o bloco final vai ser de recomendações. Às vezes eu posso falar pra você não assistir alguma coisa. Mas, assim, dá pra assistir, entendeu? Mas é decepcionante. Eu fiquei um pouco decepcionado. Eu esperava mais dessa temporada do Castlevania. Eu não gostei da segunda temporada, então provavelmente não veria a terceira, então. Mas somos dois. Eu só vi o trailer. Me arrependi. Bem, mas o engraçado é que as críticas são super positivas dessa temporada. Mano, acho que é com a gente, cara. A gente odeia, não sei porquê, tá ligado? Não sei porquê, sei lá. Acho que Castlevania não é o nosso tipo de animação, mas enfim. Pra mim não foi uma temporada legal. Não foi uma temporada legal. E eu esperava, eu tava ansioso, eu queria assistir, tanto que eu assisti. Tanta coisa que a gente assiste aqui, né? A gente coloca na frente pra gravar os podcasts, pra cumprir as pautas. E eu encaixei o Castlevania aqui pra gente comentar pra eu comentar aqui, né? Por eu assistir, não só comentar, né? Porque eu queria assistir de fato, né? Entretenimento que as temporadas anteriores eu gostei. Mas enfim, essa não foi uma temporada pra mim. Só mais um adendo. Você vai falar mais alguma coisa? Não, só isso. Tá, só mais um adendo legal aqui, já que a gente tá saindo do assunto Lovecraft. Tem um documentário do Lovecraft chamado Lovecraft Medo do Desconhecido. Acho que é de 2008, se eu não me engano. Galera, quem achar esse documentário, eu vi recentemente no YouTube, tá em inglês. Quem manjar um Sorte pouco, que você é conseguir fluente, entender... né? Ah, com certeza. Quem manjar, quem entender um pouquinho e conseguir assistir, meu, ótimo. Talvez exista ele legendado. Às vezes tem um monte de site aí que se permite fazer download de documentário, tá? Não tô mandando vocês baixarem pirataria, mas enfim, é um documentário, vale a pena procurar. Não estou mandando, mas já que estamos aqui, né? Cara, esse documentário ele é muito bom, ele fala muito sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a mente, sobre os pensamentos de H.P. Lovecraft, e nele tem entrevistas com grandes diretores, grandes nomes do terror. Você tem Guilherme Del Toro, Neil Gaiman, John Carpenter, tem muita galera falando sobre a influência que a obra de H.P. Lovecraft teve em seus trabalhos, o que eles acham, o que eles entendem sobre as obras. Cara, é bem legal, você vai ver muita coisa da vida desse autor, e cara, vale a pena. H.P. Lovecraft, qualquer tipo de mídia, é recomendadíssimo, cara. Muito bem, Valdo, com esse belíssimo recado final aqui no bloco final do podcast, a gente vai se despedindo de você, ouvinte. Muito obrigado por ter escutado até aqui o Sofaverso. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Sofaverso no Twitter, no Instagram, a mesma coisa, @Sofaverso. Acesse o site www.sofaverso.com.br, lá você encontra todos os episódios do podcast. Procura o Sofaverso no agregador de podcast que você costuma ouvir, a gente vai estar lá, você vai conseguir encontrar os episódios. E se tiver dúvidas, sugestões, comentários, conversa com a gente pelas redes sociais ou manda e-mail pro podcastsofaverso@gmail.com, certo? Certo. Muito bem, muito obrigado por escutar até aqui, a gente volta no próximo episódio. Valeu! Falou! Ah, não.